Olá, estudantes do nono ano. Como vocês estão? Vamos dar início hoje a uma aula de física. O assunto da vez é o estudo dos movimentos. Quando a gente fala de movimento, a primeira coisa que nos remete é justamente uma parte da física, que é chamado de mecânica. Então, o que é a mecânica? A mecânica é a parte da física que vai estudar todos os movimentos. Por exemplo, na imagem temos aí uma roda gigante, né? À sua direita, um carro trafegando em uma avenida. As rotas marítimas, correntes marítimas, né? Que é um assunto bastante estudado aí na geografia, também é de importância da mecânica. Uma embarcação trafegando aí no mar, rio, oceano, né? Também é de interesse da mecânica. Assim como os movimentos da Terra, tanto a rotação em torno de si mesma ou a translação em torno do Sol, são movimentos que também são estudados pela mecânica. Mas a mecânica é muito ampla, então para ela ser entendida ela precisa ser fracionada. Uma dessas frações justamente é a cinemática. O que é a cinemática? É a parte da mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos sem se preocupar com a causa desse movimento. Observe que eu tenho duas imagens que remetem a pessoas se movimentando. No primeiro caso aí, na sua esquerda, temos uma pessoa correndo a pé. E no segundo caso aí temos uma pessoa correndo, mas de bicicleta. Então, para a cinemática, ela não está preocupado se você está correndo a pé ou em bicicleta, ela está preocupado com o movimento. Então, as causas desse movimento elas são descartadas pela cinemática. Então, aqui como outro exemplo, né, você trafegando numa rua, você vai utilizar um automóvel. Então, a cinemática está se preocupando com o movimento do automóvel e não com o motor a combustão. Então, a cinemática não tem essa especificidade de estudar o motor a combustão, vai estudar apenas o movimento do carro sobre uma pista. Então essa é a definição de cinemática. No entanto, na física há necessidade de se trabalhar um conceito que é o referencial. O que é o referencial? É um ponto físico que serve de referência para analisar justamente o meu corpo ou o meu móvel. Então, por exemplo, aí temos a Terra e o Sol. Observe que a Terra ela faz dois movimentos: um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e um movimento de translação em torno do Sol. Então, para que ela faça um movimento de translação em torno do Sol, ela precisa do referencial que é o Sol. Então, ela só faz esse movimento porque eu tomo como ponto de referência esse corpo celeste que é o Sol. Então ela faz esse movimento contornando ele. Então o referencial justamente serve para isso, para entender o meu móvel em relação se ele está em repouso ou se ele está em movimento, que é um outro conceito que vou discutir posteriormente. Eu quero chamar a atenção também aqui a dois conceitos que é necessário. Então vou retornar aqui. Vamos falar de corpo extenso e ponto material. Olha um exemplo. Eu tenho aí um carro trafegando numa avenida. O carro trafegando numa avenida não necessita das suas dimensões. Então as suas dimensões são desprezíveis. Então nesse caso eu estou falando de um ponto material ou partícula, que é um corpo em que as dimensões são desprezíveis. Mas no caso desse carro ser estacionado em uma garagem, aí eu tenho que levar em consideração as suas dimensões. Então ele passa de ponto material agora para corpo extenso. Até porque na minha garagem talvez não caiba, né, o tamanho dele. Então, para eu estacionar ele na garagem, aí eu vou ter que levar em consideração esse parâmetro, que são as dimensões. Então é nesse momento que esse corpo ele passa a ser chamado de corpo extenso. Vamos a um outro exemplo, né? Vou pegar o exemplo aqui da embarcação. Então, por exemplo, eu trafegar no oceano, essa embarcação não é levada em consideração as suas dimensões, então ela é um ponto material. Mas suponha que eu tenha que atracar essa embarcação aí agora num porto, aí eu tenho que me preocupar, porque talvez esse porto aí ou esse cais não dê
conta do tamanho da minha embarcação. É nesse momento agora que esse corpo ele é chamado corpo extenso. Então esses dois conceitos precisam ser bastante claros para que se dê início a todo estudo da mecânica e posteriormente cinemática. Mas retornando aqui, então já entendemos também a questão do referencial, né? O referencial físico é um ponto que pode ser real ou imaginário, que me dá a condição de saber se meu corpo está em repouso ou em movimento. Falando em repouso e movimento, vamos a esses dois conceitos. Observe que eu tenho aí uma rodovia bastante movimentada. Então, pela imagem, dá para ter uma noção dos carros que estão em movimento e dos carros que estão em repouso. Por que eu tenho essa noção? Porque eu vou usar um referencial. Observe aqui que no acostamento eu tenho aqui uns cones e eu tenho um carro aqui parado. Então, em relação a esse cone aqui, esse carro está em repouso. Então, olha aí o conceito sendo trabalhado. O carro está em repouso porque em relação ao cone, ele não muda da sua posição, voltando aqui, ele não muda a sua posição ao longo do tempo. Só apareceu o mouse aqui, ok, veio aqui. Então, ó, em relação a esse cone, esse carro não muda a sua posição ao longo do tempo, então logo ele está em repouso. Mas esses carros que estão aqui na rodovia, eles já estão agora, ó, em movimento, porque a tendência dele é se afastar desse ponto aqui de referência. Então é assim que eu defino se um móvel está em repouso ou em movimento. Eu pego um referencial e faço essa comparação. Se essa distância não muda no decorrer do tempo, ele está em repouso. Se essa mudança varia ao longo do tempo, ele está em movimento. Um outro exemplo aqui é esta outra imagem. Então observe aqui que o ponto de referência aqui seria essa placa. Então esses carros aqui, eles estão em movimento, porque a tendência dele é se afastar dessa placa. Mas em relação a esse poste aqui, em relação a esse poste e o referencial, esse poste tem repouso. No decorrer do tempo, essa distância não vai modificar. Mas cuidado, esse conceito é relativo. Então vamos observar aqui que, a depender do referencial, esse móvel pode estar em repouso ou em movimento. Vamos observar aqui. Então vamos tomar de novo essa imagem e vamos avaliar o seguinte. O ponto de referência é essa placa. Então esse carro, em relação a essa placa, se estiver se afastando, e como está, porque é uma rodovia, ele está em movimento. Mas em relação ao Sol, também ele está em movimento, porque lembre que a Terra gira em torno do Sol. Agora vamos a esse segundo exemplo aqui. Observe que o ponto de referência aqui agora passa a ser qual? O ponto de referência passa a ser o poste. Então, em relação à placa, o poste está em repouso. Mas em relação ao nosso sistema solar, com o Sol como referência, ele também está em movimento. Porque, lembre, a Terra está girando em torno do Sol. Então observe que, a depender do referencial, eu posso ter um corpo em repouso ou um corpo em movimento. Por isso que o referencial na física ele é relativo. Tem que ser analisado com cautela. Vamos prosseguir. Olha essas duas imagens. Nessas duas imagens aí, dá para perceber qual é o corpo que está em repouso e qual é o corpo que está em movimento. Então, tem vários referenciais que a gente pode observar aí, mas a própria imagem já remete a isso. Então, observe que na sua imagem à esquerda, eu tenho aí um corpo em, voltando aqui, eu tenho um corpo em repouso. E na segunda imagem aí, eu tenho um corpo em movimento. Deixa eu só aparecer o mouse aqui, ok? Vai aparecer aqui. Pronto, então apareceu aqui. Então nessa imagem eu tenho um corpo em movimento. A própria imagem que foi tirada, dá para observar essa movimentação. Já essa imagem aqui de uma Kombi que está aqui na praia, ela está estacionada, então ela está em repouso. Então a imagem também já dá uma ideia de movimento e repouso. Agora, se eu for usar o referencial, um ponto no espaço, no caso o Sol, todos os dois estão em movimento. Mais uma vez, chama a atenção, né? A Terra está girando em torno do Sol, então estão se movimentando em relação ao Sol. Vamos ao próximo conceito, trajetória. Observe essa imagem. Uma pessoa caminhando na praia com um cachorro e observe que está sendo levantado areia para cima, a areia está em suspensão.
Então, o que entende por trajetória? A trajetória nada mais é do que o caminho percorrido pelo móvel ou pelo objeto, ou no caso aqui pela pessoa. Então essas trajetórias ela têm diversas características. Por exemplo, ela pode ser uma trajetória retilínea, temos dois exemplos aqui. A frenagem de um carro numa pista, né? Esse carro na verdade ele acabou fazendo a frenagem e ficou as marcas do pneu na pista. Um outro exemplo aqui é a cortina de fumaça liberada por um avião a jato. É muito comum no céu a gente ver essa cortina. Então aí eu tenho duas trajetórias e até posso designar que são trajetórias retilíneas. No caso, a da imagem no asfalto. No caso do avião, a depender do referencial aqui na Terra, eu posso olhar ela como retilínea. Mas se eu estivesse no espaço, ela seria curvilínea. Olha o referencial de novo aí. Porque a gente sabe que a Terra é redonda. Então é claro que esse avião ele vai fazer um percurso circular ou parabólico, mas daqui a pouco eu vou mostrar algo em relação a isso. Olha outros dois exemplos. Eu tenho aqui um motociclista que está fazendo uma curva, então um movimento curvilíneo. E no embaixo aí eu tenho uma imagem panorâmica, uma imagem aérea de dois carros trafegando em uma avenida. Então eles estão fazendo um movimento retilíneo, seguindo uma reta. Aqui temos mais dois exemplos. Eu tenho aí um movimento parabólico. Essa imagem à sua esquerda é uma foto estroboscópica. Deixa eu só aparecer o mouse aqui de novo. Então aqui, ó, uma foto. Deixa eu aparecer de novo. Não apareceu. Ok. Esse aqui. Deixa eu tirar o ESC aqui. Ok. Vamos voltar aqui. Aqui. Então observe, aqui eu tenho uma foto estroboscópica, que é uma foto repetitiva de um lançamento de uma bola de ping-pong. Então observe que elas foram feitas em imagem sucessiva e ela está fazendo aí um movimento parabólico. Já na sua imagem à direita temos aí os aviões da Esquadrilha da Fumaça. Observe que pela fumaça aí, algum ali fez um movimento circular, né? Então é um outro tipo de trajetória. Aqui eu posso também chamar atenção que eu posso ter trajetória diferenciada. Então observe, a depender do referencial. Deixa eu voltar aqui que o mouse não está aparecendo. Apareceu agora? Poder ele aparecer, precisa aparecer aqui para mostrar a vocês. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. Ok. Voltar aqui. Apareceu. Ok. Observe aqui que tem uma imagem aí da Segunda Guerra Mundial mostrando aviões lançando bomba. Observe nessa imagem aqui, ó, que esse movimento, quem está aqui fotografou, está parecendo um parabólico. Eu vou mostrar aqui, numa outra imagem. Então observe, a depender do referencial, eu posso enxergar movimento diferenciado. Então quem estava fora, o observador aqui fora, ele percebe aqui um movimento parabólico. Observe, o lançamento de uma bomba se dá, quem está fora, né, como referencial fora, dá para ver que essa bomba está caindo num movimento parabólico. Mas quem está no avião, se estivesse olhando para baixo, estaria vendo essa bomba caindo verticalmente. Observe que do primeiro instante aqui, ó, nesse primeiro instante aqui, ó, o avião está aqui. Então a tendência é que o avião vai se afastando, ele vai acompanhando a bomba. Então quem está dentro do avião estaria vendo esse movimento vertical, ao contrário de quem está fora, que está vendo o movimento parabólico. Então, a depender do referencial, essa trajetória pode ser descrita de maneira diferente. Outra coisa, nem sempre essa trajetória é visível, né? Tem trajetória que você não vai conseguir ter visualizações. Por exemplo, uma rodovia que passou um carro, mas ele não deixou uma frenagem, então não dá para perceber ali essas marcações. Mas é preciso a gente ter alguns outros critérios que vamos ver adiante, que nos remete que ele fez esse movimento, ok? Então só para esclarecer que nem sempre essas trajetórias são visíveis, algumas sim, outras não, ok? Vamos dar continuidade e falar agora de movimento uniforme, também chamado de MU. Tem alguns casos que ele chama de movimento retilíneo uniforme, MRU, mas é por causa do sistema, movimento retilíneo, movimento curvilíneo, né, um MCU, mas eu vou generalizar como movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Para ser considerado um movimento uniforme,
o móvel não pode ter aceleração. Temos vários exemplos aí no cotidiano que remete a isso. Por exemplo, os ponteiros de um relógio. Observe que o ponteiro do relógio ele é sincronizado. Então ele não tem uma aceleração. Então ele vai constantemente. Até porque uma das características do movimento uniforme é que a velocidade seja constante. Ela não mude ao longo do tempo. Então, por exemplo, um relógio, como eu disse, girando os ponteiros, ele é uniforme. Um trem, quando ele entra numa área em que ele já saiu da rodovia, né? Então ele está na direção, existe até um termo para isso, né? Quando ele está ali constante, né? Já está em movimento, então no trilho ele vai em movimento uniforme. Na velocidade de cruzeiro, o termo é esse. Então quando ele entra em velocidade de cruzeiro, essa velocidade é constante. O mesmo acontece com o avião também. O avião, quando ele está taxiando ali no aeroporto, ele tem velocidade diferente. Mas quando ele atinge uma certa altura, ele entra em velocidade de cruzeiro. É por isso que se coloca o piloto automático. Então essa velocidade não varia. É aí que eu tenho um movimento uniforme. O mesmo acontece com o navio também. O navio, quando está ali no porto, atracando ou saindo do porto, ele tem velocidade diferente. Mas, quando ele chega em alto mar, ele entra em velocidade de cruzeiro. Então esse movimento também é uniforme. Ou, né, no caso do alto mar, mesmo assim com as intempéries ali das correntes marítimas, mas ele constantemente é uniforme. Ok? Vamos a um exemplo aqui. Quando ele fala de movimento uniforme, como eu disse a vocês, a velocidade tem que ser constante. Então, no movimento uniforme, ele percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Então observe a imagem aí da motociclista. Ou motociclista não, na verdade, da menina que está usando a bicicleta, né? Esqueci o nome aqui agora, mas tranquilo. Então observe que ela está numa bicicleta aí, maratonista, essa palavra. Então a maratonista aí está percorrendo 6 metros a cada 1 segundo. Então a cada 1 segundo ela avança 6 metros. Então nesse caso aí, está caracterizando um movimento uniforme. Um outro exemplo aqui é essa outra situação. Observe que esse táxi está a cada 20 metros percorrendo com a velocidade de 20 km por hora. Então observe que aqui embaixo eu tenho o eixo, né, que é o espaço. Então ele saiu aqui, observe que a origem da posição aqui, o referencial seria a origem da posição. Então uma coisa que chama a atenção aqui. Então observe aqui que nesse caso aqui, ele tem aqui, ó, no espaço menos 20 metros, ele está com 20 km por hora. Quando ele chegou no espaço 0 metro, sua velocidade continuou 20 km por hora. E quando ele chegou no espaço 20 metros positivo, também sua velocidade foi 20 km por hora. Então nesse caso aí, por essa imagem, esse corpo está em movimento uniforme. Vamos a outros exemplos aqui. Duas situações. O maratonista, em 0 segundo, a posição dele é 0 centímetro. Em 1 segundo, ele avançou 10 centímetros. Em 2 segundos, 20 centímetros. Em 3 segundos, 30 centímetros. E posteriormente, em 4 segundos, 40 centímetros. Claro que a velocidade dele é 10 centímetros a cada segundo. Então também está caracterizando que ele está em movimento uniforme. A situação ali da bicicleta também, né? Ele observa que eu tenho uma variação de espaço ali de 20 segundos. E nesses dois pontos aí da trajetória, a velocidade manteve constante, né? Quer dizer, de 10 para 20 metros por segundo. Nesse caso aqui, eu chamo a atenção que aqui já não é movimento uniforme. Observe, comparado no primeiro. No primeiro espaço aí, está com velocidade de 10 metros por segundo. No segundo, já 20. Aí agora já deixou de ser movimento uniforme. Passou a ser agora um outro tipo de movimento, que vamos ver a seguir, que é o movimento uniformemente variado. Então, muito cuidado aí quando vocês forem analisar essas situações. É importante que isso seja bastante feito com atenção, né? Esteja bastante atento a isso. Vamos falar de velocidade média. Pô, o que é velocidade média? A velocidade média nada mais é do que uma grandeza física determinada pela razão entre a variação de espaço e a variação de tempo. Então vou marcar aqui. Então observe, a velocidade média é uma grandeza. Vou pegar uma tinta aqui. Então a velocidade média nada mais é do que uma grandeza física relacionada pela razão entre a variação de espaço
e a variação de tempo. Isso é velocidade média. Essa variação de espaço e de tempo pode ser destrinchada. Quando eu destrincho aqui o ΔS, observe o que eu tenho. A variação de espaço nada mais é do que um espaço inicial menos um espaço inicial, ou seja, um espaço posterior menos um anterior, ou seja, um espaço em que ele se posicionou depois de um tempo e o espaço de onde ele saiu no início do movimento. O mesmo acontece aqui com variação de tempo. Então observe, só voltando aqui, na variação de tempo a mesma coisa. A variação de tempo é um tempo final menos um tempo inicial. Um detalhe aqui, deixa eu voltar a imagem aqui. Quando a gente falar de variação de espaço, ele pode ser um espaço positivo se ele estiver indo no sentido do movimento, ou um espaço negativo se ele estiver retornando no sentido oposto ao movimento. Isso numa reta real. Então, nessa variação de espaço, eu posso ter espaço negativo ou espaço positivo. Então, esse ΔS, tanto ele pode ser positivo quanto negativo. Mas em relação ao tempo, não. Esse tempo, ele não pode ser negativo, até porque eu não consigo regressar o tempo, né? Não tenho aquela máquina do tempo, né, de volta para o futuro, não consigo. Então, quando vocês forem fazer os cálculos, muito cuidado, porque se eu tiver variação de tempo negativa, está errado. Eu posso ter variação de espaço positivo ou negativo, mas o tempo não. No lado aqui, observe que eu tenho aqui, né, um gráfico mostrando a velocidade média. Eu tirei isso aí de uma reportagem, né? Em Recife foi feito um levantamento em Recife sobre a velocidade média do tráfego da região. Então observe que os ônibus ali em Recife trafega a 41,3 km por hora. Mesma coisa, a gente vê aqui que as motos 14,76, os carros 12,15, os ônibus, né, 11,4, aqui deve ser ônibus regional e ônibus municipal, bicicleta 8,13 e os pedestres 7,02. Então, velocidade média é algo que é muito usado no cotidiano para se ter análise, principalmente de tráfego, né? Muitas vezes a gente vê nas reportagens aí em relação ao tráfego, né? Se está lento, se está rápido, então é um assunto muito utilizado para esse fim. Vamos continuar. Eu estou deixando aqui um exercício prático, vamos praticar. Então observe aqui, ó, um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual é a sua velocidade média? Ou qual é a velocidade média desse canguru? É um exercício prático de velocidade média, mas o que eu preciso? Primeiro, eu vou ter que tirar os dados. E os dados estão na questão. Então, muito cuidado ao ler. Então, eu vou marcar aqui, eu vou pegar o de novo aqui, ó. Observe que eu tenho aqui, ele demora 12 segundos. Pô, se ele demora 12 segundos, é variação de tempo. Variação de tempo, 12 segundos. Aí, observe. Ao atravessar a jaula, desculpe, aqui voltar um pouquinho, essa jaula mede 25 metros. 25 metros é a variação de espaço. Então, observe aí, eu tenho dois dados. E o que a questão pede? Porque ela é clara nisso. Ele quer a velocidade média do canguru. Então, a velocidade média é o que eu vou determinar. Aí, o que eu vou precisar? Aplicar a fórmula. A fórmula é qual? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, aqui foi colocado o valor de ΔS, né, 25 metros. O valor de ΔT, 12 segundos. E depois eu fiz essa divisão. E cheguei a um resultado aproximado de 2 metros por segundo. A divisão era uma dízima periódica, então aproximei aí para 2 metros por segundo. Quero chamar a atenção, isso até uma coisa que é importante, sempre inserir as unidades de medida. Isso é uma recomendação, principalmente como normativa. Muitas vezes até os alunos acabam esquecendo disso, né? Então é importante que nos cálculos você insira as unidades de medida. Quando vocês saírem do ensino médio e forem para curso técnico, isso é obrigatório. Tem professores de física que até não levam isso em consideração. Mas eu vejo que quando os alunos vão para os cursos técnicos superiores, é uma dificuldade muito grande. Então, por isso que em sala de aula eu incentivo os alunos a, sempre que resolver um cálculo, seja físico ou químico, eles insiram as unidades de medida. No caso de física,
É importante por conta aí do sistema internacional. E em química, por conta da IUPAC. Então aí vale a lembrança a vocês. Ok? Vamos prosseguir. Porém, eu posso ter situações em que eu precise modificar a unidade de medida. Por exemplo, se ela tiver em metro por segundo, eu posso querer que ela seja transformada em quilômetro por hora ou vice-versa. Então, nesses cálculos aí, eu tenho que ter cuidado com as unidades. Mas existe uma relação matemática, no livro de vocês tem, então vocês vão olhar isso com mais detalhe, aqui eu vou simplificar, que eu posso fazer essa transição. Então, toda vez que eu tiver uma velocidade em metro por segundo, eu pego esse resultado e multiplico por 3,6. Logo, o resultado será dado em quilômetro por hora. O mesmo acontece se eu tiver essa velocidade em quilômetro por hora, eu ao invés de multiplicar, eu faço o contrário. Eu divido por 3,6. Aí eu tenho esse resultado em metros por segundo. Então, isso é uma coisa muito utilizada aí, né? Um recurso utilizado. Tem até uma questão que eu vou mostrar a seguir para explicar isso. Então, vamos ao caso. Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a meio metro por segundo. A velocidade desse animal em quilômetro por hora equivale a quanto? Então, ele já deu a velocidade em metro por segundo, ele quer agora em quilômetro por hora. Mais uma vez, é importante retirar os dados. No caso aqui, qual é o dado? Eu tenho essa velocidade, que é meio metros por segundo. E eu quero a nova velocidade, mas com a recomendação. Essa velocidade tem que ser em quê? Quilômetro por hora. Então, a partir daí agora eu efetuo os cálculos. Então, eu pego essa velocidade, que é de meio metro por segundo, e multiplico por 3,6. Lembre que eu quero transformar de metros por segundo para quem? Para quilômetro por hora. Então, por isso que eu preciso multiplicar com 3,6. Então, tem que ter um cuidado aí na hora de executar os cálculos, para não fazer errado. Precisa ver qual é o tipo de conversão. É de metro para quilômetro ou de quilômetro para metro? Então, tem uma atenção aí na hora de resolver os cálculos. Então, resolvendo essa multiplicação, chegou-se ao resultado de 1,8 km por hora. Então, meio metro por segundo equivale a 1,8 km por hora. Corrigindo aí, né, que eu disse 18. 1,8. Então, observe aí que esse tipo de recurso é para essa transformação. Vamos continuar. Vamos falar agora de aceleração. Quando eu falo de aceleração, a primeira coisa que me vem à cabeça, Fórmula 1, né? Ou a gente, quem assiste Fórmula 1, ou já assistiu, né? Sempre teve aquelas corridas de Rubinho, acelera Rubinho, né? Até um meme aí, né? Com o coitado do piloto, né? O pessoal usa, né? Que era muito lento. Mas a questão não era essa. A questão que a equipe dele era muito fraquinha, né? Os carros não tinham bom desempenho, mas ele é um ótimo piloto. Mas, como eu disse a vocês, quando eu falo de aceleração, a primeira coisa que vem é Fórmula 1 ou acelerador, né? A maioria de vocês tem carro e aí a maior vontade do homem é ter um carro veloz, que faça uma velocidade rápida em um intervalo de tempo pequeno. Então a aceleração está no sangue, né, das pessoas. Mas o que é aceleração? Aceleração, na verdade, é uma relação matemática em que se tem essa grandeza, aceleração, que é a razão entre a variação de velocidade pela variação de tempo. Muito cuidado, porque era muito parecido com velocidade média, lembre? Velocidade média seria igual a quem? A variação de espaço por variação de tempo. Isso eu estou falando de velocidade média. A aceleração já é diferente. A aceleração é a variação de velocidade, então não confunda. Então, é a razão entre a variação de velocidade e pela variação de tempo, que pode também ser destrinchada. Essa variação de velocidade nada mais é do que uma velocidade final do móvel menos uma velocidade inicial. Já a variação de tempo nada mais é do que um tempo final menos um tempo inicial. Então, na hora de aplicar cálculos, eu também utilizo dessas duas formas. Então, vamos a alguns exemplos. Observe esse exemplo aqui. Ao caçar uma presa, um guepardo, que parte do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo?
Mais uma vez, os problemas de física precisa ser retirado os dados, ajuda muito. Dentro desses dados eu tenho aqui algo que me chama atenção, parte do repouso. Eu tenho algo que me chama atenção, velocidade e tempo em segundo. Então vamos prosseguir aqui. A variação de velocidade é de 72 km por hora. Mas professor, ele partiu do repouso. Mas é porque, se você for observar, qual é a velocidade inicial dele? 0, ele estava parado. E a velocidade final, 72. Mas quando eu subtraio, e aí eu vou fazer aqui, variação de velocidade seria a velocidade final dele, que é de quanto? 72 km por hora, né? Menos quem? A velocidade inicial, que seria 0 km por hora. Quando eu subtraio isso, eu chego ao resultado de 72 km por hora. Por isso que eu já fiz direto. Mas tem que ter cuidado mesmo, porque possa ser que ele teria saído com a velocidade de 10. Aí eu teria que subtrair também. Então é só para chamar a atenção disso. E eu tenho um tempo aqui. O tempo foi de quanto? 2 segundos. É bem provável que se ele saiu do repouso, o tempo era 0 também. Então é o que vale a mesma coisa. 2 segundos menos 0 dá 2 segundos. Só que ele quer a sua aceleração. Aí é que está a questão. Observe aqui que a velocidade na questão foi dada em km por hora e o tempo em segundo. Então houve a necessidade de eu converter essa velocidade em km por hora para metro por segundo. Aí vale o que foi feito anteriormente, né? E aí eu vou observar aqui, ó. Deixa eu puxar só, adiantar um pouquinho aqui. Opa, observe aqui. Dá um ESC aqui para trazer aquela... Vou trazer ali, manter. E aqui eu vou trazer a imagem anterior. Deixa eu só aparecer aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Eu precisei justamente, copiar aqui, ó. Eu precisei aqui, ó, fazer essa transição. Aqui, ó, ok? Vamos lá, voltar. Então observe, vou continuar aqui, ó. Era 72 km por hora, eu precisei dividir por 3,6. Estava em quilômetro. Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Caneta vermelha. Então estava em quilômetro, eu precisei converter para metro por segundo. Então por isso que eu dividi por 3,6. Foi o que eu disse a vocês. Muito cuidado na hora de fazer os cálculos. Porque você podia multiplicar por 3,6 e estaria errado. Então por isso que houve a necessidade de dividir aqui por 3,6, chegando ao resultado de 20 metros por segundo. E o tempo 2 segundos. Aí agora eu aplico, ele quer aceleração, né? É isso que a questão pede, né? Deixa eu voltar aqui. Ele quer aceleração, com a sua aceleração. Então nesse caso aqui, agora eu vou para a fórmula. Aceleração ΔV sobre ΔT. No lugar de ΔV eu coloquei 20 metros por segundo. Não botei 72, olha lá, fiz a conversão, então não posso botar 72, já que teve que fazer essa transformação. E o tempo eu coloquei 2 segundos. Quando eu dividi isto, eu cheguei a resultado de 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, peraí. Na questão anterior de velocidade era metro por segundo, agora é metro por segundo ao quadrado? Vou esclarecer. Observe aqui que eu vou trazer essas unidades aqui. Eu tenho metros por segundo dividido por segundo. Matematicamente eu tenho uma fração sobre fração. Como é que eu resolvo isso? Conservo a primeira, então metros por segundo, e multiplico pelo inverso da segunda, essa aqui, ó, que é 1 sobre segundo. Quando eu faço as devidas multiplicações, metro vezes 1 dá metro, e segundo vezes segundo equivale a segundo ao quadrado. Por isso que chegou esse resultado aqui, ó, metro por segundo ao quadrado. Então, toda vez que eu for fazer a aceleração, a unidade é metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, ou seja, qualquer uma que esteja ao quadrado. Então, muito cuidado com isso. Então, aqui eu mostrei para vocês porque chegou a esse resultado. Agora, com vocês, eu vou deixar aí os exercícios do módulo para que vocês executem. Bons estudos e até a nossa próxima aula.